nos abençoe hoje aqui nessa manhã. Irmãos, eu tenho um desafio ao longo, desde quando nós voltamos aos cultos, que é o desafio de mesclar uma aula, porque nós não temos escola dominical, com um sermão. Uma aula sobre as Escrituras e uma palavra para o seu coração. Juntar os dois não é uma tarefa muito simples, para quem estudou teologia sabe. Mas essa manhã eu quero fazer as duas coisas, tratando com vocês sobre um assunto chamado conversão e regeneração. Para isso, vou ler 3 textos e durante a fala outros textos. E tentar trazer a você uma compreensão dessas duas coisas importantes que nós não podemos perder de vista, nós não podemos esquecer, temos que alimentar. Ezequiel 36, 26, o Senhor nos promete, e Ele diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Jeremias 25, 4 a 5, ele diz: embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Quando os profetas disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. 2 Coríntios 3, 15 e 16, Paulo diz: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Esses 3 versículos, eles nos alertam para a conversão e nos fala sobre regeneração. Presta atenção. Há uma distinção entre conversão e regeneração, mas ambos se completam. Ambos interagem um ao outro durante toda a história bíblica e toda a vida do cristão. Conversão é quando mudamos o curso da nossa vida. Regeneração é quando somos restaurados, resetados ao princípio de tudo. Conversão é quando eu estou indo para um lugar, quando eu estou indo para o Rio de Janeiro, ou quando ontem o Branco e o Richard estavam indo para Sorocaba, e eles passaram da entrada e começaram a ver placas dando direção a outra cidade que não era que eles iriam. Eles precisaram parar e converter, mudar, para tomar a estrada certa. Isso é conversão. Quando você se dá conta de que se eu continuar indo naquela direção, eu não vou chegar aonde eu deveria chegar. E aí você para e muda o caminho. Regeneração é quando, ao mudar o caminho e pegar a estrada certa, você tem a consciência e a paz no coração de que agora sim tudo faz sentido. A conversão, ela é mesclada com a regeneração. A conversão é que eu indo para o erro, me dou conta de que aquilo é um erro. E quem fala isso é o apóstolo Paulo quando diz: a lei me avisa que eu vou dar na morte. A lei me diz que eu estou no caminho errado. A lei são as placas que apontam de que para lá você não vai chegar aonde você deveria chegar. Mas, irmãos, sem a regeneração,
a conversão torna-se uma religião. Tem a regeneração, a conversão se torna legalismo. Por isso que Jesus disse em Marcos capítulo 2, verso 22. E agora talvez esse texto faça sentido. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas. E tanto o vinho quanto as vasilhas se estragam. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Jesus está apontando de que não adianta uma conversão sem regeneração. Não adianta você mudar de vida se o que tem dentro de você ainda é velho. Não adianta você pôr uma roupa nova se você não tomou banho, se você não é limpo, se você não é regenerado. Você vem para o culto de uma roupa bonita, arrumada, mas quem chega perto de você sente o cheiro da sua ausência de banho. Por fora, uma bela viola. Por dentro, um pão embolorado. Esse é o mecanismo em que nós nos perdemos ao longo da história do cristianismo. Conversão e regeneração. O que a Bíblia diz sobre conversão? Atos 15, 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Se convertendo, mudando o seu caminho para Deus. Conversão é, como eu afirmei, voltar-se para o caminho certo. É buscar Deus e ter interesse por Deus. 1 Pedro 2,25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. A conversão tem o seu mérito pelo simples fato de um homem e uma mulher de Deus, ou um homem e uma mulher pecador, ter a compreensão de que tem algo errado no caminho que eu estou seguindo. Tiago, capítulo 5, verso 20, o irmão de Jesus diz o seguinte: lembrem-se disso. Ele escreve à igreja e ele diz: lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Da vida daquele que se converte. Então veja, Tiago está dizendo que há um trabalho meu, um trabalho seu, um trabalho da igreja, para conscientizar as pessoas do caminho errado delas. Nós estamos vivendo ao longo dos tempos, já um bom período no Brasil, em que nós temos hoje muita consciência sobre jurisprudência. Você já se deu conta de que muitos brasileiros hoje, parece, pelo menos no Facebook você vê isso, parece que sabem mais de lei do que o próprio juiz que julgou a lei e estudou para isso? Nós nunca na história do Brasil nos demos tanta conta de que existe no Brasil algo chamado Supremo Tribunal Federal. Já se deram conta disso? De que você agora sabe quantos juízes existem naquele Supremo? E você já se deu conta de quantas vezes você criticou uma ação daquele juiz sobre um processo? E você não sabe nem quantos códigos há no processo penal ou em nenhum tipo de processo da jurisprudência? E nós nos tornamos, então, juízes daquilo que nós não sabemos. Você já se deu conta como o brasileiro hoje, como o mundo hoje, está muito mais politizado do que antigamente? Como nós agora, no Facebook, sabemos que aquela atitude do prefeito, do governador, do presidente, não deveria ter sido tomada, porque a mais correta é essa, de que ele deveria investir o dinheiro aqui para baixar o dólar, ou para aumentar, ou para aplicar no câmbio, ou em qualquer outra coisa. E eu fico vendo gente que nem bacharel em nada tem, legislando sobre esses assuntos. Contudo, nós estamos, talvez, parecendo nos enriquecer
de assuntos dos quais eram alheios à nossa vida, mas empobrecendo naquilo que é mais importante à nossa vida, que é a palavra de Deus e a Escritura Sagrada. Nós não sabemos mais como nós dizemos a um pecador, como ele deve converter a sua vida. A gente está numa saia justa e tendo que, como diz um pastor, atualizar a Bíblia para a gente comunicar com o pecador, para que o pecador seja feliz no seu pecado. Enquanto que o apóstolo Tiago está dizendo que nós devemos converter o pecador do seu pecado. Tirar ele daquela vida. Nós não precisamos atualizar a Bíblia nesse sentido, mas nós precisamos usar a Bíblia para fazer com que o pecador não continue indo para o precipício e para o abismo. É isso que o texto de Tiago está dizendo. E essa tarefa é de quem? Nossa. Ele diz, vou repetir, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Postei recentemente no Facebook algo que me incomodou, porque eu já fiz muito isso, eu não sou nenhum santo, já briguei muito por muitas coisas, e talvez volte a brigar e o Espírito Santo volte a falar no meu coração. É assim com todo mundo, né? Eu acompanhei um pouquinho de longe, botei as minhas opiniões, mas vejo gente brigando por coisas das quais não fomos chamados a brigar. E eu coloquei, brigue pelo reino de Deus, não pelo reino dos homens. Eu disse isso endereçado a algumas pessoas que não frequentam a igreja, mas se dizem crentes. Eu disse isso endereçado a pessoas que julgam a igreja, mas não frequentam a igreja. E que do Facebook fica criticando a igreja e defendendo as suas ideologias humanas. E a palavra de Deus não é defendida. E aquela pessoa não tenta converter do pecado o pecador, mas converter de uma ideologia de esquerda ou de direita a sua ideologia. Irmãos, nós não fomos chamados a converter pessoas às nossas ideologias. Nós fomos chamados a converter pecadores do seu pecado. É isso que a Bíblia diz. Atos 26, fui levado a esse texto, verso 28 a 29. O bom e velho apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios. Lucas narra que então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo está dizendo, se Deus quisesse, você se tornaria. Mas eu fiz o meu trabalho. E o rei Agripa diz a você, o procônsul melhor, diz a você, Paulo, você tem um discurso que é persuasivo. Você fala comigo de um jeito que você me leva a uma compreensão que por pouco eu digo, vou me converter. Vou largar minha vida de pecado, vou entrar nesse negócio, porque do jeito que Paulo fala, é impactante. O texto está nos apontando para isso. Por pouco me persuades, por pouco você me convence, por pouco eu caio desse trono de soberba, desse trono de orgulho e me dobro a este evangelho entregado aos pobres. E eu quero aqui relatar o que o pecador precisa saber para se converter. Eu lembro que na década de 80 ou 90, a gente, conversando com algumas pessoas que falavam de coisas que eram antibíblicas, a gente dizia, vai se converter, rapaz. Toma juízo. Agora, o que a Bíblia diz para o pecador, para ele se converter do seu mau caminho? Primeiro, que o pecado destrói a nossa integridade. Preste atenção nisso. Melissa está intercedendo ao Espírito Santo, para que ele pensa.
Não há qualquer possibilidade da gente ser feliz, alegre e abençoado sem abandonar o pecado. A gente precisa voltar a essa compreensão bíblica. Caio Fábio, na década de 90, pregou num congresso e lançou um livreto que dizia: seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E Caio Fábio persuadia pela sua eloquência, pelo seu conhecimento bíblico, de que ninguém pode ser feliz sem Jesus Cristo. Que toda a felicidade apregoada, do qual Jesus não faz parte, não é uma felicidade verdadeira, é uma mentira. Jonas, não querendo ir pregar a Nínive, no capítulo 3, verso 10, narra que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não o fez. Quando eles ouviram Jonas pregar, eles disseram: puxa vida, como nós poderíamos ser tão tolos? Como nós poderíamos ser tão estúpidos? Nós vamos parar de fazer o que nós estamos fazendo e vamos fazer o que Deus quer. Ainda assim, eles não tinham o desejo, eles tinham a vontade. Eles não tinham as suas almas regeneradas, eles tinham a decisão. E Jonas não quis pregar porque sabia que se eles mudassem o caminho, Deus mudaria a sua atitude. E ele não vai. Ele sabe que Deus é misericordioso e que se o pecador largar o pecado e voltar-se para a vontade de Deus, Deus tira daquele pecador todo ato de crueldade, todo ato que poderia estar sobre ele. E é de fato o que acontece. Porque Jonas parece que representa cada um de nós. Nós não queremos que as pessoas se convertam, nós queremos que Deus exerça o juízo sobre elas. Então a gente não se articula para convencê-las de que o pecado é mau, de que o pecado é ruim. Nós nos articulamos para dizer o quanto eles vão apanhar na mão de Deus. Irmãos, o pecado mata. A gente tem alguma dúvida? Provérbios 8:36 diz: mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Quem que aborrece? Quem que violenta a própria alma? Com que o provérbio está dizendo? Com a sabedoria. Sabedoria. O texto é de sabedoria. E o provérbio está dizendo: quem peca contra mim quem aqui? Quem é eu aqui? Quem é o sujeito oculto da oração? A sabedoria. Quem peca contra, quem violenta a sabedoria, quem peca contra a sabedoria, violenta a própria alma, violenta a si mesmo. Todos os que me aborrecem amam a morte. E a Bíblia diz que sábio é quem teme ao Senhor. Sábio é quem ama ao Senhor. Provérbios então está dizendo que o pecador que não teme ao Senhor, que não é sábio no entendimento do erro, violenta a si mesmo. Meu pai usava um vocabulário que eu acho que vocês todos conhecem. E quando a gente é adolescente é cabeção, né? Juventude acha que sabe muito. Hoje em dia você conversa com um jovem que leu uma manchete do Facebook ou uma manchete de internet e ele não leu 180 páginas sobre aquela manchete, porque hoje nós estamos criando uma cultura de preguiçosos. A gente abre a internet, abre uma página e ali você tem flashes de assuntos e ele memoriza aqueles flashes e vai para uma discussão com você achando que sabe muito. É só 3 linhas. E a gente é assim. E nesse tempo, meu pai dizia: para de dar murro em ponto de faca. Você já viu?
A gente dá soco, a gente insiste com coisas que vão perfurar a gente. Murro em ponto de faca é insistir no erro. Rapaz, você vai se quebrar, você vai se lascar. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então vamos entrar num acordo de que não dá para ser feliz com uma vida de pecado. O problema é que os espertos sabem disso e eles então agora questionam, mas o que é pecado? Pecado é tudo o que a Bíblia diz que é pecado. Simples. Segundo, o pecado é um estado de mazela, porque põe você longe de Deus. Tiago 1,15 diz que então a cobiça, depois de haver concebido, depois da gente desejar, a cobiça que está impregnada na gente, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então vamos aqui para Tiago e vamos ver. Eu desejo, eu vou buscar o meu desejo, esse desejo dá uma cria, e essa cria se chama pecado. E esse pecado, nascendo, gera morte. Então deixa eu fazer uma apologia aqui com todo cuidado, mas aqui, nesse texto, nós somos favoráveis ao aborto. Ao aborto do pecado. Tiago está dizendo que eu cobiçando, eu engravido. E essa gravidez que se chama pecado precisa ser abortado. Tiago está dizendo que aquilo que você deseja, que é contra a vontade de Deus, você precisa tirar de você, matar, expurgar. Porque se você der luz a isso, isso vai gerar morte na tua vida. Terceiro, é necessário ter arrependimento pelo erro. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. João Batista, quando vem abrir o caminho de Jesus, ele abre o caminho dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando decepam João Batista e Jesus entra no cenário da história, Jesus começa pregando o quê? O que João Batista deixou. Arrependei-vos e credes que o reino de Deus está entre vós. O que isso significa? Que o pecador precisa ter arrependimento e mudar de vida. Agora deixa eu ir para a regeneração. Você entendeu o que é conversão? Agora, regeneração. É um despertar. Efésios 2:1 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Regenerar é receber no teu espírito morto uma limpeza, uma renovação. É uma troca. Não é uma chupeta na bateria que está arriada para você andar mais alguns dias. A bateria está quebrando, está quebrada. É trocar a bateria. É tirar aquele espírito morto e dar um espírito novo. Ela, segundo, é uma renovação. 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que essa carcaça, mesmo que está por fora esteja corrompida, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Então eu estou sendo renovado hoje, renovado amanhã, serei renovado na terça, renovado na quarta, eu estou sendo renovado o tempo todo. É uma dinâmica operada pelo Espírito Santo. Terceiro, ela é um novo formato de vida. Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão,
procedentes da verdade. Qual que é a verdade? A Bíblia. Então veja que Efésios está dizendo: renovados, revestidos de um novo homem, criados segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Lendo a verdade, entendendo a verdade, eu mudo de caminho. Mudando de caminho, o Espírito me renova. É uma dinâmica. Porque eu assisto o seguinte: pastor, se Deus não tirou o desejo do meu coração, é para viver. Eu tentei. Eu fui para o caminho de Deus. Eu fui, mas nada aconteceu. Continua, meu filho. Cansei. Não aguento mais. É mais forte do que eu. Bom, eu tenho duas saídas. Ou ele não é eleito, Deus não renova mesmo, ou ele precisa insistir um pouco mais nesse caminho. Precisa continuar firme. Quando eu era um pecador errante, ainda sou, mas muito pouquinho, o meu pastor me conhecia muito bem. E o meu pastor dizia uma coisa para mim. Ele dizia assim: eu não quero saber o que você faz de segunda a sábado. Eu quero você domingo no culto. E ele dizia, e eu dizia: mas, reverendo, como é que eu vou vir no culto domingo tendo pecado que eu pequei na semana? Estar no culto domingo é um ato seu, é uma atitude sua. Tirar aquilo que você faz é uma atitude de Deus. Converta-se. Muda de caminho. Não pratique mais. Vou tentar. Prometo para o senhor que eu vou tentar. Aí o que o pecador fazia? O pecador, durante a semana, ficava: não posso. O pastor falou para mim mudar de caminho. E a gente faz assim: a gente vai para aquele caminho que tem o pecado que a gente gosta. A gente entra no caminho do pecado que a gente gosta. Mas a gente diz assim: me cega, Senhor, fura meus olhos. Quanto que o apóstolo Paulo diz para Tiago: fuja das paixões da tua mocidade. Então eu tenho que mudar aquela direção. Só que o diabo, ele é astuto. Alguns amigos meus diziam: sabe por que o diabo sabe? O diabo sabe porque é velho, não porque é inteligente. Ele é antigo. Aí você muda de caminho, onde estão todos aqueles apetites do pecado. O diabo muda de rua de feira, é igual feira. Ele põe a feira na tua rua. Aí agora o pecado que você gosta está na porta da tua casa. Você tem que mudar de casa. E você fica fugindo. Sabe o que o Espírito Santo faz com um homem e uma mulher que foge do pecado? Chega um tempo que o Espírito Santo aniquila o pecado. Limpa a rua, limpa tudo. De maneira que, andando e tropeçando, mas decidido a mudar de vida, decidido a ser convertido, uma atitude minha, não quero mais aquilo. Mas aquilo é bom, hein? Mas não tem nada a ver com Deus isso. A verdade de Deus é que aquilo vai matar, aquilo vai me alimentar, vai me trazer um gosto enquanto eu estiver comendo, enquanto eu estiver lambendo, enquanto eu estiver cheirando. Mas a hora que eu sair dali, que eu deitar no travesseiro, todo o amargor, tudo de ruim daquilo vai brotar. Vai brotar. E eu vou tomando consciência pelos estudos bíblicos. Eu estou na igreja, eu ouço o sermão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E eu abro o meu ouvido, eu quero entender, eu quero ouvir. Pastor, me explica, porque eu quero largar aquilo. E eu vou insistindo, porque a Bíblia me convida a me converter, a mudar de caminho. E assim foi. Uma luta, irmãos. Uma luta. Até que numa das escorregadas, numas cascas de banana que Satanás plantou, numas coisas que eu não vigiei, eu caí.
E lá no meio da queda, uma voz poderosa tomou a minha alma. E antes de eu pecar, eu estava no ambiente do pecado. Mas antes de eu pecar, o Espírito Santo me disse: aqui não é o seu lugar. E chorei convulsivamente. Que nenhum Rivotril, nada pudesse anestesiar aquele pranto. E saí dali para nunca mais voltar. Porque eu estava lutando para ser convertido, mas dependia da regeneração do Espírito Santo para vencer. Aí se casam conversão e regeneração. Mas hoje a igreja está cheia de pecador safado. Pecador que precisa vir na Macholândia e levar um pau no corredor polonês. Nós vamos instituir aqui na Macholândia o corredor polonês. Tem um corredor bom aqui, não? Um homem de um lado do outro. E o pecador diz: passa. E nós vamos dar um pau nele. Porque eu escuto muita gente dizendo: pastor, mas... Aí os calvinistas dizem: se o Espírito Santo não fizer a obra, não tem jeito. Deixa ele ir para o pecado. A Bíblia não diz isso, não, Zé. A Bíblia manda você fugir do pecado. Isso é trabalho seu. Não põe a culpa em Calvino. Você tem que fugir do pecado. Você não pode dizer: se o Espírito Santo fez a obra, eu vou lá enfrentar. A Bíblia diz que você enfrenta o diabo e foge do pecado. É simples assim. Então, conversão é quando eu tomo uma atitude e digo: não vou fazer mais isso. Eu gosto, mas não vou fazer mais. E a regeneração é quando o Espírito Santo começa a dar um gosto amargo por aquilo que você disse que era doce. É assim que funciona. Porque, para terminar, é um novo olhar sobre a vida. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando eu me decidi converter a minha vida, foi por causa da lei, diz o apóstolo Paulo. Eu olhei a lei e disse: é igual a lei de trânsito. Você entra e diz: proibido entrar à esquerda. Você diz: mas se eu entrar à esquerda aqui, eu chego na minha casa ali rapidinho. Vou ter que dar uma volta no quarteirão. E aí você dá a volta no quarteirão reclamando, não é assim? Droga. E doido para ver se não tem um polícia para você. A lei faz isso. Mas um homem regenerado que entende o sistema da lei e sabe, pela renovação do Espírito Santo, que pode acontecer alguma coisa ali, que pode te cegar, você dá a volta no quarteirão, mesmo que não tenha nenhum policial plantado na esquina, porque você foi regenerado. Agora você faz o contorno sem nenhuma obrigação, porque você foi regenerado. Por isso que Paulo diz: isso se discerne espiritualmente. Exemplo, a Bíblia diz para dizimar. O crente carnal, se é que existe, mas Paulo cita esse nome. Quando ele tem crise com isso, ele diz: pastor, tem que dar o dízimo. Se tem coisa que todo crente sabe, é que crente dá dízimo. Mas quando o cara começa a dizer: tem que dar, porque eu vi um vídeo do Zé. E hoje na internet você vê vídeo de tudo, até para defender o diabo tem gente. Eu vi um vídeo dizendo que no Novo Testamento não tem dízimo. O dízimo é da lei. Um pouquinho de errado, filho, porque o dízimo é antes da lei. Quem deu o dízimo foi Abraão. A lei é de Moisés, Abraão está antes de Moisés. Mas vamos para frente, vamos para frente. Você já pecou aqui, mas vamos para frente. A pastor tem que dar o dízimo. O dízimo é quanto? A palavra já diz, 10%. Aí começa: é dízimo do bruto ou dízimo do líquido?
É dízimo do bruto, porque o governo já leva do bruto e o teu Deus vai levar do que sobra. Só parar para pensar um pouquinho. Ah, mas Paulo diz que cada um deve dar o que propôs no coração. Verdade, Paulo está partindo do princípio que o crente, quando tem o coração na obra de Deus, o coração dele é todo para Deus. Então, se o coração dele é todo para Deus, é para dar o todo. Pastor, não entendi isso não. A gente só entende o que a gente quer. Então, esse texto de Paulo diz o seguinte: o homem que se converte, ele diz, vou dar o dízimo. Vou dar o dízimo. Estou agora na igreja, vou dar o dízimo. E ele recebe o pagamento, ele diz, Jesus, 10%. Ah, vou dar, porque tem que dar. Quando ele é regenerado, ele diz, não vejo a hora de contribuir mais, porque eu quero ver a obra crescer, eu quero ver o reino se expandir, eu quero bancar aqueles folhetos, eu quero ser um homem usado, uma mulher usada para que o reino de Deus possa se expandir, eu quero ver a obra de Deus arrasando na terra. Porque ele agora, o coração dele é novo, o coração dele pulsa por Deus, ele agora não está preso mais à lei, ele agora é movido pela graça. Algumas igrejas, sabendo que o cara não é regenerado, só convertido, ela diz assim, se der, Deus dá mais. Aí ele faz a conta, se eu der 1.000, ganho 2. E o pastor mais sagaz, ele diz, ganha 4 vezes. 4.000? 4.000. Pode dar. Explora na cobiça. Aí ele dá, mas ele não está dando pensando no reino de Deus, ele está dando pensando nele. O convertido é assim. O regenerado, ele dá de coração, igual aquela senhorinha dentro do templo, que só tinha uma moedinha e deu a moedinha. Porque o regenerado anda no poder do Espírito Santo. Ele não faz essa pergunta, tem que dar? A pergunta dele é, quando que eu tenho que dar? Ele não diz, tenho. Ele diz, quando. E uma coisa eu garanto. Quanto mais você dá de coração regenerado, mais Deus te abençoa. Para terminar, quais são os perigos de não se converter? Continuar no erro e morrer frustrado. Quais são os perigos de se converter e não ser regenerado? Ser religioso, crente carnal, legalista e não viver intensamente o que Deus quer. Quais são as bênçãos de ser convertido e regenerado? Novidade de vida, ver e entender o reino de Deus, andar no Espírito e viver para a glória de Deus. Se eu puder resumir numa frase o que é conversão e regeneração, eu diria, conversão é quando o homem sai do pecado. Regeneração é quando o pecado sai do homem. As duas coisas precisam andar juntas. Então eu queria terminar dizendo, se converte. Porque eu vou orar para Deus regenerar você. Curve a sua fronte. Deus, eu quero terminar essa manhã, na minha fala, dizendo que porque pregaram para mim, porque me persuadiram, eu decidi sair daquela vida de pecado. Eu decidi lutar contra esse monstro grandioso, poderoso, que nasce conosco, que é o pecado. E por causa da restauração do teu Santo Espírito no meu espírito, este monstro ficou pequeno, diminuído, sem poder algum. De maneira que agora, Senhor, tendo o espírito restaurado e renovado pelo teu Santo Espírito, eu consigo com mais facilidade dizer não para o pecado e receber a alegria que vem do Espírito Santo e não continuar bebendo do veneno que vem do pecado. Obrigado, Senhor,
Porque o Senhor, no tempo oportuno, mandou os seus profetas. E eles me persuadiram do meu caminho errado. E o teu Santo Espírito me renovou no interior, tirando este erro de dentro de mim. Faz isso com cada um de nós. Faz isso com aquele que nos assiste. Faz isso com todos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos adestre para a gente persuadir o pecador.